Com a campanha quase a começar oficialmente, o Porto Canal encerra aqui o ciclo de entrevistas num Gente que Conta especial com o líder da oposição. Viva Rui Rio! As sondagens, a maioria dos comentadores e os críticos internos no PSD colocaram-lhe as expectativas tão baixas que evitar a maioria absoluta do PS já pode ser considerado uma vitória? Olá, bom dia. Tenho de lhes perguntar a eles, naturalmente, isso não é comigo, eles é que andaram a fazer esses comentários, andaram a procurar destruir tudo aquilo que eu estava a fazer e realmente colocaram as expectativas muito baixas, mas essa responsabilidade não é minha. Eu, para mim, como líder do PSD, ou do PS, o líder do PSD e o líder do PS vão para umas eleições legislativas para ganhar. Né? Costumo dizer, o PS e o PSD vão sempre a ganhar, não vão sempre para a Câmara A ou para a Câmara B, não tem para o PSD no Alentejo ou em Setúbal, tem dificuldade em ir para uma Câmara para ganhar, para legislativas vai para ganhar, e portanto se põem as expectativas altas ou baixas, se montam mais sondagem, menos sondagem, eu estou aqui para trabalhar. Já disse mais que uma vez que quer tirar o PCP e o Bloco de Esquerda da esfera do poder. Tem noção que para muitos eleitores de centro-direita, para alguns empresários, e alguns já o disseram até publicamente, o caminho mais curto para lá chegar é dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista? Eu acho que isso nem sequer deve estar em cima da mesa, mas sou sincero, mas querem pôr em cima da mesa, estamos a teorizar, podemos teorizar. Aquilo que, nem tenho sido eu, tem sido a doutora Assunção Cristas, tem dito, que eu nem me tenho metido nessas coisas, mas ela tem razão. Se há pessoas, serão poucas, mas haverá algumas pessoas que pensam assim, bom, para tirar o PCP e o Bloco de Esquerda da esfera do poder, então eu, em vez de votar no PSD ou no CDS, eu vou votar no Partido Socialista. Bom, isso no limite, claro que com meio de pessoas a pensar nisso não há problema nenhum. Mas isso, se fosse muita gente a pensar assim, no limite o que é que fazia? Poderia dar uma maioria absoluta ao PS, mas então colocando o Bloco de Esquerda e o PCP em condições de fazer uma revisão constitucional com o próprio Mas acredita que o Partido Socialista faria uma revisão constitucional com o PCP e com o Bloco de Esquerda? Em que matérias? O que é que há que exija uma revisão constitucional à esquerda? Uma coisa é nós termos um Parlamento em que sabemos que é impossível haver uma maioria de esquerda superior a 2/3 para rever a Constituição. Pronto. E aí isso é uma segurança. Pode o Partido Socialista ter aqui uma função importante, mas é tão importante quanto a do PSD, não é? Outra coisa completamente diferente é haver sempre essa hipótese, porque o Partido Socialista não é, nesta matéria, um partido muito seguro, porque ninguém pensava que, por exemplo, em 2015, quando o PS perdeu as eleições, que poderia fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Aliás, o Dr. António Costa escondeu isso. Não foi até ao fim, para lá do fim, escondeu isso para lá já explicou das eleições. Que foi o PCP e Jerónimo de Sousa que basicamente tiveram a ideia e que fizeram esse movimento, nascer esse movimento. Ele faz se quiser, se não quiser não faz, claro. Não é? Quer dizer, também pode o Bloco de Esquerda ter uma ideia de fazer uma coligação com o PSD não aceita, agora em sentido figurado. Portanto, mas isto não se coloca, sinceramente, eu acho que esse cenário não se coloca minimamente e vai ver, se que eu vou ter razão, no dia 6 de outubro à noite, que esse cenário vai ficar muito longe, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Houve um crescimento nas sondagens para o Partido Socialista, portanto, intenções de voto reveladas por estudos da opinião, em dois momentos cruciais nesta pré-campanha eleitoral. O primeiro que teve a ver com os professores, em que o Partido Socialista e António Costa apareceram como os arautos das contas certas. O segundo com a greve dos motoristas, em que o Partido Socialista apareceu como impondo a ordem no país. A maioria dos analistas, houve aqui um consenso de que isso foi importante para o Partido Socialista conquistar votos ao centro. Acha que essa percepção que se criou nesta altura com estes dois acontecimentos está ultrapassada neste momento? Eu não dizia assim, eu dizia de outra maneira. Eu vejo assim, aquilo que foi o comportamento do Partido Socialista, em particular do Primeiro-Ministro, relativamente aos professores, surtiu o efeito que ele queria para as eleições europeias. Isso aconteceu logo no início de maio, as eleições europeias foi a 26 de maio, e não há duas dúvidas que o episódio dos professores, montado como ele montou, surgiu do ponto de vista tático, aquilo que ele surtiu o que ele queria e teve influência no resultado. A questão dos motoristas é exatamente, em minha opinião, ao contrário. Por ter tentado fazer com os motoristas a mesma coisa que fez com os professores, ou seja, armar um escândalo, criar o pânico público, etc., por ter feito isto de forma desajustada como fez, e por nisto não ter tido o apoio da comunicação social como teve nos professores,
Isto permitiu que uma franja grande da população, não digo toda, mas que uma franja grande da população já tivesse entendido o que é que ele fez no tempo dos professores. Porque nos professores ele fez um golpe de teatro. Ele veio dizer que se demitia porque se a Assembleia da República aprovasse o documento que ia para votação saído da Comissão Parlamentar, que era o caos orçamental no país. Quando eles próprios votaram contra a nossa norma que evitava isso, que dizia que era o travão financeiro. Que o PSD e o CDS contribuíram para que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro pudessem fazer o que fizeram, porque o PSD e o CDS não explicaram convenientemente a segurança que queriam pôr nas alterações que estavam a sugerir. Essa é a leitura transversal, que está a dizer, está a ler aquilo que na altura foi a leitura transversal da sociedade. Eu pronto, até ao fim da minha vida nunca irei concordar com isso, porque eu vivi as coisas por dentro e sei como é que foi. Não foi possível, não foi possível. Eu expliquei tudo mais do que uma vez e direito. Agora, 2 dias ou 3 depois, agora, há uma barragem, porque se as pessoas agora forem ver o que eu disse na sexta-feira de manhã, em que, portanto, o Primeiro-Ministro demitiu-se na sexta... disse que se demitia lá para as 5 ou 6 da tarde. O que eu disse de manhã nesse dia, o que eu disse no domingo, o que eu disse depois das entrevistas todas. Se as pessoas agora forem ver o filme, percebem tudo. Naquele clima, da maneira como a comunicação social, os comentadores, os membros do governo, fizeram uma barragem tal que, pura e simplesmente, não deixavam passar aquilo que era óbvio que eu estava a dizer. Quem estava ali a defender a estabilidade orçamental éramos nós. Nós é que tínhamos uma norma travão que dizia tudo isto está em função daquilo que forem as condições financeiras do país. O PS reprovou isso para o diploma que foi a votação não ter isso para poder dizer que havia o caos financeiro. E quem é que entendeu isto no país perante toda aquela barulheira? Ninguém. E isso teve um efeito devastador para o CDS e para o PSD nas eleições europeias. Reconheço isso, não há duas, não foi só isso. E acha que não há um efeito de arrasto que vá para as legislativas? É evidente, um efeito de arrasto que o tempo dilui sempre um bocadinho, mas nunca diluía tudo até 6 de outubro. Quando, agora nos motoristas, o Partido Socialista, o Governo, ensaia golpe igual, chama as Forças Armadas, chama a GNR, diz que vai haver racionamento, diz que está aqui para impor a responsabilidade e o sentido de Estado e não sei o quê. Quando faz este golpe todo e se coloca totalmente do lado da entidade patronal, totalmente contra os motoristas, procurando utilizar os motoristas como utilizou os professores para fazer todo este drama, eu não vou dizer que toda a população tem capacidade para entender isto. Uns têm mais, outros têm menos. Mas as pessoas mais argutas, as pessoas um bocado culturalmente mais evoluídas, etc., percebem, bem, as mais já tinham percebido nos professores, mas isso já é outra coisa. Mas isto ajuda a que uma franja importante da população consiga perceber o espetáculo que foi montado nos professores, que era idêntico àquele que foi montado nos motoristas. Nos motoristas correu-lhe mal. Não é? E, portanto, começaram a recuar. Repare, quando eles recuam nos motoristas e começam a ser mais equidistantes, não se colocam todos de um lado contra os outros, o problema começa a desvanecer-se e a coisa até começa a resolver-se. Porquê? Porque o árbitro aqui, o governo aqui podia ser e devia ser árbitro. Ora, se é para ser árbitro, tem de ser isento, não se pode estar de um lado. Portanto, de um lado, acicata mais ainda as coisas. E, portanto, eu acho que este episódio dos motoristas é um episódio que nos ajuda a entender o que eles fizeram com os professores. Feitas a larga maioria dos debates e das entrevistas, depois daquilo que acaba de dizer, sente que o PSD está a recuperar em intenções de voto por via de poder esclarecer algumas das coisas? Sim. O PSD está, obviamente, a recuperar em termos de intenções de voto. E agora, o que eu vou dizer nem tem muito a ver com o líder da oposição, tem mais a ver com a minha experiência política de muitos anos, mais a experiência de líder da oposição. Não é que eu tenha feito muito diferente daquilo que fiz desde que fui eleito presidente do PSD. Simplesmente, durante o ano de 2018, não é? E início de 2019, mas particularmente durante o ano de 2018, eu vou fazer uma visita, imagina, a um hospital, num sítio qualquer, de manhã faço umas declarações. As declarações já saem meias tortas à hora do almoço. De tarde comenta toda a gente a dizer o contrário. E à noite o que eu disse já não é o que eu disse, já é outra coisa diferente.
E depois, no dia seguinte, eu não vou a lado nenhum, e no outro também não vou a lado nenhum. Imagino que isto foi na terça e só na sexta é que eu agora vou visitar a adega cooperativa, não sei o quê, e vou comentar. Quando for comentar, já vou repetir o que disse antes, mas que, entretanto, todas as notícias desvirtuaram, já dizem que eu estou a mentir. Ora, bom, E agora, como está em permanência, como eu estou em consegue campanha repetir? agora, eu de manhã estou aqui, à tarde estou ali, estou sempre a falar. Se alguém vem mentir, eu passado 3 horas vou por cima. Outra coisa. E agora é debate. Não é um comentário onde eu não estou lá para me defender. Dizem o que querem e o que lhes apetece, mentem como querem. Agora estou para me defender. E, portanto, o que é que se nota? Agora é muito mais fair, é muito mais claro e, portanto, pronto, as pessoas têm a oportunidade de ouvir o que eu digo e o que eu penso. E ajuizar, podem não estar de acordo comigo, como é evidente, e a maioria não está de acordo comigo, porque eu não vou ter 51% dos votos, não é? Portanto, é lógico. Mas assim é mais claro e por isso é que o PSD está a subir, como é evidente. Há 10 anos, Manuela Ferreira Leite era líder do PSD, Rui Rio era seu vice-presidente, teve de enfrentar o PS que estava no poder, mas também teve uma guerrilha interna e as listas também refletiram isso. Por exemplo, Passos Coelho acabou por não estar nas listas. Mais Miguel Relvas. E mais Miguel Relvas. Tenho uma sensação de déjà vu em relação ao PSD. Um déjà vu pequenino, apesar de tudo. Porque aquilo que me foi feito durante todo o ano, repare, durante o ano 2018 foi a oposição interna, foi permanentemente a destruir-me a mim, a tentar destruir-me a mim e ao partido. Depois há o golpe de Estado de janeiro, não é? Quando há o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado de janeiro e eu ganho, a seguir calaram-se durante um bocadinho de tempo. Quando veio a questão dos motoristas, houve a fragilização do PSD pela questão dos motoristas, voltaram outra vez à carga. Como ao resultado eleitoral europeu não foi bom, foi mau, naturalmente, por causa disso, continuaram em ganho. Portanto, vamos lá ver, neste leque todo, não é? É um déjà vu relativo, porque eu nunca vi criar a uma liderança tanta dificuldade como a que me tentaram, me criaram a mim. A doutora Manuela Ferreira Leite teve muita dificuldade também, fizeram-lhe a mesma coisa, numa escala um bocadinho menor, mas fizeram-lhe a mesma coisa, portanto, o déjà vu que diz é um bocadinho, mas a escala é outra, principalmente agora nas listas europeias. Repare que o grosso das pessoas internas que criticam as listas é porque não estão lá. É porque não estão lá. Mas eu também tenho consciência que muitos dizem bem porque estão. Senão não diziam, Exatamente. não é? Portanto, os partidos é uma coisa que têm de levar, agora estamos a falar do meu, mas isto é transversal aos outros, nos outros também há este fenómeno, embora mais contido, têm de levar uma volta completa no seu modo de funcionamento, porque isto não é saudável. Não tendo particular entusiasmo por ser deputado, perdendo as eleições, regressa à sua atividade profissional? Eu neste momento, e então neste momento, há 15 dias ou pouco mais de eleições, elas são de domingo a 15, estou focado no melhor resultado possível em 6 de outubro, e o melhor resultado possível é ganhar, é ter mais votos que o Partido Socialista e mais deputados que o Partido Socialista. O que acontece depois do dia 6 de outubro, não é? Que não tem que ser no dia 7. Eu já sei que no dia 7, não é? Vão estar um batalhão de jornalistas. Tanto faz ter 10% como 90% de votos, vão estar ali. E o que vai fazer? Para eu responder em 30 segundos. Alguma coisa vou fazer, porque se não morrer continua a existir, não é? E há um resultado que se analisa e logo se vê como é que se faz. Posso até nem ter que pensar muito e ter é que começar a completar a ideia que já tenho relativamente ao governo. Pode ser isso. Eu não ficava muito espantado, até porque já vivi uma situação parecida. Primeira vez que se candidatou. Em 2001 no Porto, não é? Depois, com a devida ponderação, equaciono o que é que faço, em função do resultado, que eu espero que seja ganhar. Foi criticado por António Costa por admitir, aliás, que pode não haver condições para avançar com o aeroporto de Montijo, explicou quais, o impacto ambiental, o debate público, como complemento à Portela. O Governo dá como certa esta solução. Há problemas ambientais que as associações ambientais estão a detectar e a avisar no debate público, e hoje ficamos a saber que a Ordem dos Engenheiros
estrangeiros, acha que existe um problema com os custos, que pode ficar bastante mais caro que o anunciado e ter implicações depois no orçamento, os contribuintes terem que pagar alguma coisa. Estamos condenados a estas inevitabilidades. Vamos lá ver. Quando o PSD colocou, eu explico já porque é que estou a dizer assim, quando o PSD colocou a questão do Montijo no programa da forma como colocou, eu próprio, não é? Portanto, o programa é feito pelo Conselho Estratégico Nacional, com grandes contributos de muita gente e do ponto de vista setorial. Portanto, o setor das infraestruturas quis lá meter isso. Até queria meter de uma forma um bocadinho mais apertada. E eu fiquei um bocado admirado, mas vamos lá explicar. Tinha assinado um acordo do PSD para as infraestruturas, um acordo entre o PS e o PSD. Sim, mas isso, enfim, para aqui não é assim tão relevante, porque se o estudo de impacto ambiental fosse... Politicamente, se alguém assina um acordo para ser no Montijo... Não é bem um acordo, é um plano para... Certo. Sabemos que aquilo são as obras que se querem fazer, mas nem se vão fazer todas, como claro. Não é lógico, são muitas, não é? Mas... E eu ouvi os argumentos e disse, sim senhor, vamos meter, desta forma suave como metemos. Portanto, devo-lhe dizer que nem contava com algumas resistências do ponto de vista ambiental ao Montijo, mas nem contava com tantas como aquelas que efetivamente estão a acontecer. Portanto, o PSD, e particularmente o setor do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que o quis fazer, até tem razão. Ou seja, não podemos fazer como o Dr. António Costa faz, que é assim, independentemente do estudo de impacto ambiental, independentemente da discussão pública, independentemente da declaração final, seja como for, tem de ser um Montijo. Então, se tem de ser um Montijo, nem valia a pena estar a perder este tempo todo. Ora, o que é que se tem verificado? Tem-se verificado, para lá do que eu próprio tinha reparado, que há cada vez mais objeções. Nestes últimos dias tem havido muitas objeções. E algumas sérias, não é? Portanto, vamos ver. Esta discussão pública foi muito importante, mais importante do que é normal, porque as pessoas que sabem da matéria participaram e com conhecimentos. E, portanto, vamos ver qual é a declaração de impacto ambiental. Mas as coisas não estão assim tão simples quanto o Primeiro-Ministro queria fazer crer e que eu gostaria que fossem. Eu gostaria que ele tivesse razão, ainda hoje porque para o país era melhor. Agora, não podemos fazer uma obra que depois tem, ou é muito cara para mitigar o impacto, ou fica ali com um impacto brutal. Não é? Mas ainda hoje o Governo, no fórum da TSF, dava como certo que a opção Montijo não há plano B, como disse o Primeiro-Ministro. Isso é que é muito estranho. Então faça um estudo de impacto ambiental, tem-se uma discussão pública, ainda não temos a declaração final. E o Governo está a dizer, digam o que disserem, tem de ser desta maneira. Isto é que nós não podemos concordar. Eu posso concordar que é mau para o país que se venha a verificar que o Montijo não serve ou que fica muito caro, porque nós temos de reabrir o dossiê e como é que vamos fazer. Não é agradável. Agora, não podemos também dizer, mas então fazemos de qualquer maneira, porque isto depois tem reflexos a 20, 30, 40, 50 anos, que não pode ser assim. Portanto, eu ouvi hoje argumentos a dizer que o próprio estudo de impacto ambiental está tecnicamente mal feito, ou então vamos pelo menos dizer muito insuficiente, mas muito insuficiente é mal feito, não é? Eu não sou técnico disso, sim, mas muito... E, portanto, eu próprio fico preocupado, não é? Mais do que o que estava, quando acedi, junto do Conselho Estratégico Nacional, a colocarmos a questão do programa. Então, para si, de todo, Montijo não é um dossiê fechado? Eu acho que cada dia que passa, infelizmente, não pode ser fechado. Infelizmente, era bom para o país que se pudesse fechar, mas é pior para o país se fizer uma coisa mal feita, não é? Ou cara, ou muito cara. Não é? Em muitos anos, com especial destaque para a última década, os impostos cresceram sem parar. Nesta campanha o Rui Rio lembrou uma verdade lá para Alice, que se a despesa sobe, os impostos têm que subir. Há condições em Portugal para fazer uma baixa da despesa de modo que se perceba, que permita baixar a despesa em vários pontos percentuais para poder baixar os impostos. Não. Vamos lá, para ser isto claro, eu vou fazer um esforço por não ser técnico, porque agora entrou numa matéria onde eu posso cair de repente para a componente mais técnica por ser a minha formação. Não há, obviamente, margem nenhuma para reduzir a despesa em valor nominal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Estamos a gastar 1.000 e amanhã a gastar-nos 900. Não há hipótese nenhuma. Mas com o crescimento económico... Só há hipótese de passar para 1.000. De 1.000
para 1.100 ou para 1.200. E, portanto, aquilo que nós temos dito é o seguinte, e aquilo que nós queremos fazer é o seguinte, se ela hoje é 1.000, ela amanhã tem de ser 1.100. Mas não precisa é de ser 1.200. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, a taxa de crescimento da despesa tem de ser positiva, tem de estar acima da inflação, e a nossa está, mas a sua relação com o produto, o que é que eu quero dizer? Nós ficamos, imagine, 2 vezes mais ricos, mas a despesa só cresce 1 vez mais. Por exemplo, isto tem sentido figurado para perceber. Agora, a despesa tem sempre de crescer, porque senão a dada altura tem de baixar os salários das pessoas, baixar as pensões de reforma. A minha pergunta também é descer na percentagem do PIB, obviamente. Pronto, eu só estou com cuidado para não ser muito técnico. Certo. É isso, ou seja, o peso da despesa na riqueza nacional tem de descer. Isso sim, e é isso que nós estamos a fazer. Ou seja, a taxa de crescimento do produto é superior à taxa de crescimento da despesa. Mas a despesa cresce, porque nós temos de... Por exemplo, as pensões de reforma, por exemplo, ponto muito relevante. Naquilo que está no nosso quadro macroeconómico, nós não prevemos lá, digamos assim, as pessoas às vezes têm medo de descer as reformas. Não, é o contrário. Nós temos lá garantido, não é subir as reformas, é garantir o poder de compra real. Ou seja, as reformas têm de subir pelo menos a inflação. Ou pelo menos a inflação. Se a inflação é de 2%, tem de subir 2%, não é 1,5%. Se sobe 2,5% já é uma outra questão. Mas tem de subir os 2%. Isto está lá garantidíssimo. E repare que não é só a inflação. É a inflação mais a entrada no sistema de pessoas que vão entrar com pensões de reforma mais altas do que aquelas que, entretanto, por falecimentos, estão a sair do sistema. Portanto, isto está lá tudo garantido. Relativamente aos salários dos funcionários públicos, está lá também garantido o poder de compra. Portanto, era impossível baixar a despesa. Agora, é possível dizer assim, o produto cresce 3 ou 4 e a despesa só cresce 2. Neste caso, a despesa cresce 2 e o produto andará a crescer do ponto de vista nominal. Isto agora começa... Porque normalmente quando nós dizemos o produto cresce 1% ou 2%, isso em termos reais. Nominal soma-se a inflação, que é o que conta para este efeito. Então nós temos taxas de crescimento de 2, tal, com uma inflação de 1,5, depois aí não é inflação, é deflator do PIB, mas é muito técnico. E, portanto, nós temos taxas de crescimento nominal ali nos 4%, ou coisa assim. E a despesa sobe 2%, está a ver? Pronto. A propósito das 40 horas e das 35 horas na função pública, o Rui Rio criticou a decisão do Governo de repor. O Tribunal Constitucional, quando foi chamado a pronunciar sobre o aumento para as 40 horas, dividiu-se, houve uma votação 7-6, mas o principal, eu queria pegar aqui no argumento que o Tribunal Constitucional utilizou na altura, dando razão ao Governo para passar para 40 horas, que era a necessidade de aproximar as condições de trabalho no público e no privado. É viável no espaço de uma legislatura procurar fazer esta aproximação em 2 áreas essenciais? Ao contrário, exatamente, ou de uma das 2 maneiras, ou se aumenta novamente para 40 horas na função pública, ou se reduz para 35 no privado, e já agora também, e aí o PSD já disse que sim, a propósito do salário mínimo, que é de 635 contra 600. É viável numa legislatura pôr público e privado acabar com esta ideia? Pelo princípio, pelo mais fácil, que é o salário mínimo nacional. No salário mínimo nacional, sim. Ou seja, pelas nossas contas, nós temos condições de passar o salário mínimo nacional de 600 para 700 no espaço de 4 anos. Portanto, chegar aos 700, ou até ultrapassar se possível, mas pelo menos chegar aos 700 em 2023. Portanto, sobe 100 euros, na prática isso. Porque é que podemos fazer... e no público sobe também até 700. Portanto, o público sobe de 635 a 700 e o outro sobe de 600 a 700 para ficar igual. E as contas estão feitas e com a taxa de crescimento económico implícita no quadro macroeconómico, isto é possível. Pronto, é preciso ter vontade política para que seja assim. Mas o salário mínimo nacional tem impacto nas empresas privadas. E então, a questão do salário mínimo nacional... Também tem na função pública, porque a pressão sobre os salários médios existe no público e no privado. Também existe, mas a taxa de desemprego neste momento em Portugal é baixa. Portanto, eu tenho condições de forçar um bocado o salário mínimo nacional, puxar um bocado por ele, porque se houverem empresas que não estão tecnologicamente avançadas, nem têm níveis de produtividade suficientes e vão abaixo, porque não aguentam pagar os 700 euros, não há problema, porque com uma taxa de desemprego tão baixa, outras absorvem essa mão de obra. Nós até temos falta de mão de obra em muitos setores, portanto, outras absorvem essa mão de obra. Portanto, com este cenário podemos fazer. Se a taxa de desemprego estivesse em 15% ou em 14%, não podíamos fazer. Portanto,
Portanto, temos de aproveitar. Agora, E em mesmo relação assim, ao horário de trabalho? o salário mínimo nacional está a começar a encostar ao salário médio. Pois, é verdade, porque nós estamos a pagar baixos salários em Portugal. Isso é outra questão. Não vou por aí agora, só se me perguntasse, que é que modelo de crescimento económico tivemos com o PS e que modelo devemos ter para permitir que a longo prazo... A questão é que estas entrevistas também têm que servir para ser diferenciadas umas das outras, senão estamos sempre a falar, Muito bem, a falar do mesmo. Relativamente às 40 horas. Aquilo que o Governo fez mal em voltar a repor as 35 horas e vê-se até a degradação dos serviços públicos, particularmente na saúde, em larga medida, é por isso. Deixe-me só perguntar, não colhe a explicação que António Costa dá de que não está a repor no sentido de que era um direito dos trabalhadores e que podia ser... Não concordo. Não concorda com isso? Não concordo nada com isso, assim como não concordo com os votos contra, que foram minoritários no Tribunal Constitucional, quando disseram que o Governo Passos Coelho, na altura, não podia fazer aquilo. Nós estávamos numa situação de emergência nacional. Sim, é a mesma mas hoje não estamos, não é? Hoje não estamos, a questão é essa. Claro, não, estou a repor à data, quer dizer, um dos grandes vultos do século XX, e em parte do século XXI da Europa, o Helmut Schmidt, muito antes de Portugal ter esta questão, vi eu em entrevistas ele dizer, a Constituição tem de ser adaptada, as leis têm de ser adaptadas a cada circunstância. Quer dizer, se de repente começa uma guerra, não vale a pena estarmos a guerrar muitas vezes, temos de nos defender. Não é preciso uma revisão constitucional para... Exatamente. Aí vai o Tribunal Constitucional dizer que os soldados só podem ir em determinadas condições. Não existe isso. Portanto, aqui, na questão em que nós estávamos com a Troika, porque se não nos emprestassem dinheiro, se não cumpríssemos, não tínhamos de comer, não tínhamos medicamentos, não tínhamos de ter nada. É preciso ter a noção da situação que vivíamos naquela altura. Portanto, a maioria, felizmente, do Tribunal Constitucional percebeu isto, uma minoria não percebeu. Agora, dito isto, nós não podemos, ou não devemos, no país, fazer uma coisa deste género. Está um governo e põe 40. Vem um governo e põe 35. Vem o outro e volta a pôr 40. Vem o outro e volta a pôr 35. Eu acho que isto é de evitar. Isto depois já começa a ser um bocado de trica partidária, não é? É de evitar. Eu prometi, eu era contra ele, e ele pôs 35, eu quero pôr 40, ou vice-versa. Logo chego lá, fiquei preso àquilo que disse, tenho de fazer. Portanto, o esforço que nós vamos fazer, foi isto que eu disse, é procurar manter. Quando a economia portuguesa tiver fogo para poder fazer no privado a redução, fará. Neste momento, não tem. Nem no espaço de uma legislatura não prevê que seja possível. Não prevejo que seja possível, que o quadro macroeconómico que nós temos, a crescer em termos reais no máximo em 2023, 2,7%, não temos. Não temos. Portanto, isso que não vamos desequilibrar isto tudo, estragar o que está feito. Relativamente à função pública, aquilo que nós vamos fazer é um esforço no sentido de conseguir melhorar os serviços públicos, melhorar o funcionamento da função pública, sem mexer outra vez nisso, porque os funcionários públicos não podem andar aqui como uma bola de ping-pong em função de estar o PSD ou o PS, vai para cá e vai para lá. Então, as pessoas têm de ter a sua vida estabilizada. E por isso nós vamos fazer o esforço todo no sentido de manter como está, portanto, as 35. Rui Rio, o nosso tempo está a correr. Eu queria ainda fazer-lhe duas perguntas sobre o caso das golas. Coerentemente com o que sempre defendeu, recusou trazer o caso para a campanha, por entender que ele deve ser tratado onde está a ser tratado, que é na Justiça. Sobre os negócios feitos por familiares de governantes com o Estado e, sobretudo, o parecer que António Costa pediu à PGR, que ele já recebeu, mas não deu dele de imediato conhecimento à opinião pública. A esta hora que gravamos a entrevista, ainda não se sabe o que diz esse parecer, mas pergunto-lhe se é tema de campanha ter sido pedido o parecer e agora o Primeiro-Ministro vai analisar para saber o que fazer com ele. Eu acho que o parecer, que eu desconhecemos todos, o seu conteúdo, vá num sentido ou vá no outro, não me parece que deva ser tema de campanha, até porque há de ser um parecer jurídico, não é um parecer político. Agora, o que não pode deixar de aparecer na campanha, não digo que seja o tema da campanha, mas aquilo que nós não podemos deixar de referir na campanha, e eu referirei, sem grandes exageros, mas referirei, é esta relação, não é, de poder que o Partido Socialista tem com o Estado. Sempre foi assim historicamente, apoderar-se do Estado, fazer as nomeações todas de maneira a fechar em torno do PS o Estado. Os outros partidos também têm esse tique? Têm. O PSD tem? Tem. O CDS tem? Todos têm esse tique. Mas o PS tem particularmente esse tique. Chega ao Estado e trata um bocado do Estado como se fosse dele. Sendo que agora,
coisa que no passado não aconteceu. Neste governo já vai para lá de enxamear a função pública de PS, já vai com a família também. Obviamente que me dirá, bom, mas de PS, de bois do PS são aos milhares, e a família são umas dezenazitas, não é? Está bem, mas o significado, umas dezenazitas também, se for para meter a mulher e os filhos e não sei o quê, também há X ministros, a coisa não permite. E aqui, é? mas estamos não permite neste caso, mas, são os familiares de membros do governo que fazem negócios com o Estado, não é? Bom, isso é depois a outra parte. Agora, deixe-me só, são duas partes. A primeira é tomar conta do poder do Estado e nomear o PS e nomear a família para tudo. Isto tem de estar presente no momento de votar, as pessoas. Não é por. As pessoas que votam no PS não quer dizer que concordem com isso, eu não sou hipócrita. Fazem um balanço e entre o que gostam e o que não gostam decidem o seu voto. Mas lá a diminuir, na soma com sinal menos, tem de estar esta componente das famílias. Relativamente aos negócios, ainda é pior, como é lógico, sendo que é preciso efetivamente ver, à luz do parecer, mas fundamentalmente é preciso ver, que negócios e como. Uma coisa é uma empresa estar a fornecer já há 10 anos e, entretanto, um membro da família vai para ministro ou para secretário de Estado. Isto é uma coisa. Outra coisa é não haver fornecimento nenhum, chega lá, é governante e rapidamente a empresa começa a fornecer um departamento qualquer do setor público. São coisas naturalmente diferentes, mas que temos naturalmente de estar atentos sobre todas elas, porque também mesmo na primeira o preço podia ser 10 e agora passou a ser 12, por exemplo. Portanto, isto tem de ser visto. Última pergunta mesmo, porque o nosso tempo está no fim. Num país com cada vez mais assimetrias, o interior cada vez mais despovoado e desertificado, 20 anos depois, é ou não a altura dos portugueses serem chamados na próxima legislatura, fazer-se esse debate ou fazer-se mesmo o referendo sobre a regionalização? Se são chamados ao referendo, logo veremos. Agora, não tenho dúvida em dizer que sim, relativamente é na próxima legislatura. E a próxima legislatura começa em 2020, portanto, tempo pode perguntar por 2020, pode ser já em 2020. Em 2020 deve-se abrir o tema a sério da descentralização, equacionando também a possibilidade de irmos ao máximo que é a regionalização? Sim. Se depois esse debate público, que aliás tem neste momento já um suporte, que é o estudo que se fez no quadro... Comissão de João Cravinho, exatamente, do acordo que nós fizemos com o Governo, e portanto esse estudo está lá. Eu próprio não o li ainda, também não é preciso, porque agora temos as eleições, mas a partir de janeiro isso tem de ser visto o que lá diz. Não temos todos de concordar ou discordar, mas foi um estudo pela primeira vez em Portugal com o acordo dos dois maiores partidos. E, portanto, temos de olhar para aquilo, não pode ser tabu, sendo que para mim é muito importante dizer isto. Eu era totalmente contra a regionalização há 20 e tal anos e hoje não sou. Hoje é ao contrário. Eu hoje gostaria de poder concordar com o processo de regionalização. Ou seja, eu gostaria que o processo de regionalização cumprisse aquilo que para mim são, digamos, os pressupostos fundamentais para que possa avançar. E o primeiro é, desde logo, a contenção da despesa pública. Porque se nós dizemos que a descentralização é boa, ou a regionalização, como quiserem, que, enfim, que é um passo mais à frente, que a descentralização é boa, porque nós conseguimos, ao nível das autarquias, ou eventualmente ao nível de futuras regiões, fazer mais com menos ou mais com a mesma coisa, se dizemos isto na teoria, temos de ser consequentes na prática. Isso é capaz de fazer. E, portanto, isto para mim, quando eu digo, é porque acredito. Portanto, não é porque me dá jeito de acreditar ou não acreditar, acredito nisto. Agora, se me apresentarem um referendo como há 20 anos, do género que concorda com a região... Pois eu não sei o que é que está por trás, não posso dizer que sim. Rui Rio, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal, votos de uma boa campanha. Com Rui Rio terminamos este especial eleições, com entrevistas aos líderes dos partidos com assento parlamentar. Não esqueça, no dia 6 de outubro, votar é um direito, mas é também um dever. Gente que conta regressa depois das eleições. Até lá.